Na nossa aula de hoje, aula número 3, Providência Divina em Ruth, nós vamos tentar entender, aprender hoje que a doutrina da Providência Divina é uma doutrina de amor, é uma doutrina que Deus deixou para nós como a expressão do amor dele por cada um de nós. Vamos revisar um pouquinho semana passada, a nossa aula da semana passada, para quem não esteve. Semana passada nós estudamos e o tema da nossa aula número 2 foi escolhas e tragédias. Nós ficamos num trecho bem pequenininho do livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5, que foi o pedacinho que mostra no livro de Ruth o que havia fome em Belém, então estava faltando pão na casa de pão, e que nós chegamos a uma conclusão, estudando todo o contexto de Juízes, capítulo 6, que é o contexto provável de onde a história de Ruth tenha se desenvolvido, tenha acontecido, lá na época do juiz Gideão. Essa fome não era só por conta dos ataques dos inimigos de Israel, não era só por conta de um fenômeno físico, natural que estava acontecendo naquela região, como seca ou falta de água por causa de chuvas ou algum problema com a terra. Mas, na verdade, era a mão de Deus pesando sobre aquele povo que estava vivendo em idolatria, em apostasia, e a fome foi o veículo, né? Foi a forma como Deus agiu naquele momento para trazer o povo para o conserto com ele, para o arrependimento. E nós vimos lá em Deuteronômio 28, 30, capítulo 30, 1 a 3, que Deus havia feito provisão para que nesses momentos difíceis o povo se consertasse com Deus e experimentasse a sua providência. E nós até citamos 2 Crônicas 7,14, que é aquele versículo que a gente conhece quase de cor, né? Que se o meu povo, né, se arrepender, clamar e orar e me buscar, então Deus vai ouvir e vai responder e vai sarar a terra. Então a gente até comentou que Segunda Crônicas foi escrito no período de Salomão, mas eles tinham Deuteronômio 28, já a lei escrita, pronta, né? Moisés deixou tudo prontinho para eles, e Deuteronômio 28 é aquela relação de bênçãos e maldições que Deus deixou bem claro. Se o povo obedecesse, se o povo andasse nos seus caminhos, se o povo amasse, né, o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todas as suas forças, ele iria o quê? Promover bênçãos ali naquela terra, que ele deu de presente, deu de herança para aquele povo, e que eles iam ser muito prósperos. Mas também havia a relação do quê? Das maldições. Se eles não obedecessem, se eles caíssem em idolatria, se eles levantassem outros deuses, altares a outros deuses naquela terra, e desobedecesse aos mandamentos que Moisés já havia redigido durante o tempo que eles ficaram no deserto, que viriam maldições. E uma dessas maldições estava relacionada com a terra ser produtiva ou não. Então nós chegamos à conclusão que a fome era esse meio de Deus vir com quê? Com juízo sobre aquele povo, para que eles se arrependessem e voltassem num relacionamento de amor com Deus. Então Elimeleque, ele conhecia essa dinâmica do nós pecamos, nós estamos errados, Deus está irado, Deus tem motivos para estar irado, por isso nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos humilhar, clamar a Deus, nos arrepender de verdade de coração, para que Deus sare a nossa terra e nós venhamos a ter novamente prosperidade. E Elimeleque foi tudo que ele não fez. Ele simplesmente fugiu da fome, né? Pegou a sua família, levou para Moabe e não buscou o conserto pessoal com Deus, mesmo que tudo aquilo estivesse acontecendo fosse
por conta do pecado do povo, mas individualmente cada um tinha esse chamado ao conserto com Deus, de, de, de estar andando com Deus, de fugir do pecado, principalmente do pecado da idolatria. E as consequências nós vimos aí. Elimeleque, ele vai para Moabe, leva a sua família, e lá ele morre, e seus 2 filhos também morrem, e Noemi fica totalmente desamparada, sem nenhum tipo de amparo, no sentido de sustento, porque naquela época nós precisamos lembrar que ser viúva e não ter filhos já era um problema, porque não ia ter o que? Alguém que a sustentasse. E ser viúva, não, sem filhos, e não ter parentes, né, um cunhado que desse prosseguimento para a descendência do seu marido, que é a lei do levirato, era pior ainda. Então ela estava triplamente desamparada, ou seja, sem marido, sem filhos e sem nenhum resgatador naquele momento, né, que assumisse a descendência do seu marido ou a descendência dos seus filhos. Então ela não tinha ninguém, ela estava totalmente desamparada, ficou desamparada, e ainda por cima com 2 noras moabitas, que no primeiro momento era um problema para ela. Mas hoje a gente vai deixar um pouquinho o livro de Ruth de lado, não no sentido de lado da aula, mas nesse primeiro momento da aula. Depois nós vamos voltar para ele lá no final da aula, e nós vamos entrar um pouquinho mais com foco na doutrina da providência. Vocês vão se lembrar, quem assistiu a primeira aula, que nós compartilhamos isso, né? Que nós, como a doutrina da providência é uma doutrina bastante extensa e ela é bastante de conteúdo, ela tem um volume de conteúdo muito importante, nós iríamos fazer isso, né? Nós ficaríamos um pouquinho com o livro de Ruth, falaríamos um pouco de Ruth, e no decorrer das aulas, no decorrer do curso, a gente ia fazer esse ping-pong entre o livro de Ruth e a doutrina da providência, para a gente poder entender direitinho como é que a providência divina, ela está incutida, né? Ela está permeada na história de Ruth. Então hoje nós vamos entender que que a providência divina, né? A doutrina da providência divina, ela geralmente as pessoas conhecem a doutrina da providência, mas elas conhecem de uma forma um pouco rasa, porque elas entendem que Deus só entra com providência na vida delas quando existe um clamor específico, um jejum específico, ou elas precisam de um favor pontual naquele momento. Mas as pessoas não entendem que a doutrina da providência, ela é um cuidado misericordioso, né, e amoroso do nosso Pai Celestial. Essa doutrina da providência, ela traz consolação e esperança para nós. Mesmo que a gente não entenda como é que Deus age através dessa doutrina, né? Nós temos Romanos 8, 28, bem conhecido nosso, que fala o seguinte, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente fica imaginando, que coisas todas são essas? Que coisas todas são essas que de repente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então a gente entende nesse versículo, nessa parte da escritura, que todas as coisas são todas as coisas mesmo, bem e mal, e todas as circunstâncias positivas e negativas que ocorrem ao nosso redor. E o versículo 29, ele vai dizer que esse bem não é um final feliz, mas é que nós nos tornemos na semelhança do varão perfeito que é Jesus Cristo. Então, o versículo 28 vai dizer o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E o versículo 29, que eu não coloquei aí, mas depois a gente coloca a hora que eu mandar para você, vai dizer que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou a serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse bem do versículo 28 desemboca aí no versículo 29, dizendo que esse bem é o quê? Nos tornarmos a imagem de Deus, a imagem do seu Filho, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E tudo isso na nossa cabeça, essa coisa de nos tornarmos a imagem de Cristo, muitas vezes se torna mistério, se torna enigmas para nós, né? E nós não conhecemos a mente de Deus. Romanos 11, 33, 34 vai dizer: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. A nossa mente não consegue discernir, não consegue entender, não consegue alcançar a mente de Deus e muito menos os seus caminhos, os meios que ele traça, que ele arranja nas nossas vidas para que a vontade dele seja cumprida. E vai de encontro com Isaías 55, 8 e 9, que nós conhecemos também muito bem, né, na maioria de nós, que diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por quê? Porque eles são superiores aos nossos pensamentos e aos nossos caminhos, bem mais superiores. Então, em relação à doutrina da providência, muitas vezes nós ficamos cheios de perguntas, a nossa mente fica divagando com dúvidas a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E é o que a gente vai tentar descobrir também no decorrer do nosso curso, como a vontade de Deus colabora com a vontade no sentido de os propósitos deles serem realizados nas nossas vidas de acordo com aquilo que ele decretou, com aquilo que ele determinou para cada um de nós aqui na nossa existência. Então, a gente diz que a providência é uma doutrina de amor, porque a gente tem que lembrar e voltar lá no início de tudo e entender que Deus é o Criador todo-poderoso de todas as coisas. Ou seja, se Deus criou todas as coisas, se Deus, lá um dia na eternidade, lá naquela reunião que ele teve com o Filho e com o Espírito Santo, ele determinou, ele planejou a criação de todas as coisas, é lógico a gente pensar que, já que ele criou, já que ele determinou a criação, ele trouxe à existência todas as coisas, é lógico da nossa parte também pensar que ele vai continuar cuidando dessa criação e que ele vai ter o quê? Uma relação contínua de amor e vai se envolver o tempo todo com a criação, que ele vai ter esse cuidado com a criação. Ele não simplesmente criou e deixou que as coisas acontecessem por si só. Ele continua o quê? Controlando, governando todas as coisas, ele continua preservando a sua criação e ele vai cooperar com ela para que os propósitos que ele determinou para a criação sejam alcançados. Então, a providência divina é uma providência de amor, porque ela nos livra de cometer alguns erros que nós temos visto aí por aí e que muitas vezes influencia a nossa adoração e o nosso comprometimento com a fé cristã. Esses erros, a gente já vou falar agora para vocês rapidinho, são princípios bastante extensos. Então, o que nós temos aqui, o que eu coloquei ali no seu material de estudo, referente a essa matéria, a essa aula, desculpa, é muito raso, gente, tá? Teísmo, panteísmo, fatalismo e acaso
Eu coloquei aí frases muito pequenas, mas elas não chegam nem perto de todo o conteúdo que cada princípio desses vai dizer a respeito e vai se relacionar com a providência de Deus. Então, o que eu coloquei aí é bem raso, tá? Não é nada assim que vá dar informações suficientes para vocês entenderem de forma plena o que é cada um desses princípios, tá bom? Mas eu trouxe porque a gente, no decorrer das nossas aulas, nós vamos, de repente, falar sobre algumas coisas relacionadas a esses princípios. Então, eu trouxe resumidamente agora, e depois, no decorrer, a gente pode expandir mais esse conhecimento em relação a esses princípios. E não impede também de você, aí durante a semana, na sua casa, querer pesquisar a respeito desses erros, né, e dessas respostas bíblicas bem pequenininhas, bem curtinhas que eu estou trazendo hoje para vocês. O primeiro erro é o deísmo. O deísmo, trocando em miúdos, resumindo tudo, é aquela ideia de que Deus é poderoso, sim, Deus criou o mundo, Deus trouxe à existência tudo que existe do nada, mas ele simplesmente criou. Ele criou tudo, criou todo o universo, criou o homem, colocou Adão e Eva no jardim e depois se retirou e deixou o homem à mercê do seu destino. Então, o deísmo, é, no final de tudo, né, lá na peneira, quando acaba de coar todo o teor dessa filosofia, dessa ideia, vai dizer que é o homem que escreve seu próprio destino, que Deus não tem nada a ver com o que o homem faz aqui, e que Deus nem mesmo conhece o futuro do homem. Nem o próprio Deus sabe o que eu vou fazer amanhã. Ele sabe o que eu estou fazendo hoje, mas ele não sabe o que eu vou fazer amanhã. Então, o deísmo, ele é muito perigoso, ele está muito presente em algumas, vamos dizer assim, algumas seitas cristãs, tá bom? A resposta que a Bíblia nos dá a respeito disso é que Deus ama, se envolve e se relaciona continuamente com a sua criação. Se nós lermos lá Salmo 104, vamos abrir lá o Salmo 104. Eu vou ler só um trechinho do Salmo 104, para a gente entender como é que Deus se relaciona continuamente com a sua criação. Salmo 104, versículos 24 a 30. Diz assim: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Olha só que interessante. O que ele está dizendo aqui? Nele também passam os navios e também o Leviatã que formastes para com ele brincar. Versículo 27. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Olha só, e isso é o relacionamento com a criação, que nós dizemos que é aquela criação animal, né? Não é? Tá se relacionando com uma parte da criação que não é o homem. E veja como a criação depende desse relacionamento, desse envolvimento com Deus. Então Deus, ele se relaciona continuamente com a sua criação. E vocês acham que eles não iriam se relacionar continuamente conosco, nós que somos a coroa da criação de Deus? Então a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente vê aí por aí algumas doutrinas que dizem que Deus não sabe o que a gente vai responder, que Deus
não têm noção do nosso futuro, que somos nós que fazemos o nosso destino, que somos nós que construímos o nosso futuro. O panteísmo é aquilo que a gente já escutou bastante na escola, quando a gente estava lá estudando algumas coisas a respeito de ideologias, é que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus pode estar em qualquer coisa, em qualquer lugar. Deus pode ser qualquer coisa. A gente vê muito isso nas religiões hinduístas, que adoram todo tipo de ser, né? Até barata, rato. Eu vi um documentário uma vez de um templo que os hinduístas lá na Índia têm para o deus rato. Então é rato para tudo quanto é lado, e eles vão e eles alimentam esses ratos, né? Um hinduísta, por exemplo, não mata uma barata, porque ele acha que naquela barata pode ter o antepassado dele, ou pode ter até mesmo a presença da divindade naquela barata. Os indianos, por exemplo, não comem carne de vaca, carne de boi, né? Por quê? Porque o boi é um deus, né? É uma divindade para eles, então eles não, não chegam perto de carne. Só um instantinho, deixa eu admitir aqui meu chefe. Pronto. Agora o nosso chefe está aqui na nossa sala de aula, não é? Então, para o panteísmo não há um governo soberano, porque Deus está em todas as coisas. Então Deus faz parte, ele é um Deus imanente, ou seja, ele está envolvido. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, vai nos dizer só por 2 vezes, é tão importante a gente entender isso, que só em Isaías 6, de 1 a 3, e Apocalipse 4, de 6b e 8, vai dizer que Deus é santo, santo, santo. O que significa esse santo, santo, santo? É que Deus está à parte da sua criação, totalmente separado da sua criação. Muitas vezes eu uso um exemplo, né, uma analogia muito rasa, de que o universo, a criação toda de Deus, é uma grande bola de basquete. E Deus é aquele jogador grandão, enorme, de mais de 2 metros de altura, segurando aquela bola e olhando para aquela bola enorme. Ou seja, ele tem controle. E para ter controle, ele precisa estar fora, né? Ele não pode estar contido para ter controle. Para ter controle, para ter governo, ele precisa estar fora, ele precisa transcender. É por isso que nós dizemos que o nosso Deus é um Deus que transcende, um Deus transcendente, um ser transcendente, porque ele está fora e ele está controlando, governando a sua criação. Então, o panteísmo também, ele não é compatível com a doutrina da providência. E quando nós estudamos a doutrina da providência, nós não corremos o risco de cair na armadilha do panteísmo. Já o fatalismo é o famoso fator destino. Vocês conhecem aquela frase, estava escrito nas estrelas? Então vai acontecer de qualquer jeito. Se a pessoa está destinada a morrer de um câncer, ela vai morrer de câncer. Não adianta ela fazer tratamento, não adianta ela fazer nada, ela vai morrer de câncer. Se ela está destinada a ter um ataque cardíaco, ela vai ter um ataque cardíaco. Não adianta nada ela se prevenir, não comer gordura, tratar o colesterol, ela vai ter um ataque cardíaco. Ou então, as pessoas mais fatalistas ainda, né? Vamos colocar aqui um exemplo mais difícil de engolir. Por exemplo, uma criança, né, como nós tivemos aí algumas semanas atrás, que foi abusada pelo seu tio e teve tido aquela consequência da gravidez, do aborto e tudo mais, e desembocou em tanta discussão. O fatalista vai dizer, não, ela estava destinada a ser abusada pelo tio, ela estava destinada. Então, o fatalismo diz para a gente que o homem ele está impotente diante de fatos que já foram pré-estabelecidos.
E as suas escolhas não passam de uma falsa sensação de liberdade, não é? E isso está completamente contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus nos deu, sim, o quê? Liberdade de escolha. Deuteronômio 28, não é? É do que a gente falou semana passada, é tão claro a respeito disso, não é mesmo? E Deuteronômio 30, 15, abre lá comigo, que vai dizer, né, depois de 28 e 29, que ele vai falar a respeito das bênçãos e das maldições. Deuteronômio 30, versículos 15 a 19, vai dizer assim: Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, desculpa, para tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Versículo 19 é muito importante para nós. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Gente, é incoerente. Se Deus, na palavra dele, está dizendo que colocou caminhos de bênção e de maldição e que é para a gente escolher, então nós temos liberdade de escolha. Nós podemos escolher o bem e o mal. Então, se eu sei que eu tenho colesterol alto, que eu sei que esse colesterol alto vai me prejudicar e pode me fazer adoecer ao ponto de eu ter um ataque cardíaco, então eu vou me prevenir e eu vou prevenir esse ataque cardíaco. É lógico que um dia eu vou encontrar, vou passar pela morte física, mas as chances de ser um ataque cardíaco diminuem muito se eu entrar com a questão da prevenção. Então, não é um fatalismo, eu tenho essa liberdade de escolha, nós temos essa liberdade de escolha. Então, o fatalismo ele também não é coerente com a doutrina da providência, e a gente vai entender, a gente vai falar muito a respeito dessas coisas, de que Deus determinou, Deus predestinou, e como é que isso a gente consegue, não, a palavra de Deus nos mostra como isso se equilibra, como isso se harmoniza com a doutrina da providência. E o nosso último erro aí é o acaso, que é aquele fator coincidência, aquele fator sorte, azar, aquela velha história que você já deve ter ouvido. Ai, fulano estava na hora certa, no lugar certo, na hora certa. Ou então pelo azar, né? Nossa, eu estava no lugar errado na hora errada. Não é? É acaso, tudo acontece a esmo. Mas o Salmo 120, 136, se a gente abrir aí, para a gente ler, se você abrir para ler comigo, os versículos 13 a 16, vai dizer assim: Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. Então, o salmista, ele está exaltando o amor do Senhor Deus, porque ele sabe que o que aconteceu na história do povo, na história de Israel, não foram coincidências. Não foi coincidência, por exemplo, Moisés chegar com mais de 2.000 pessoas, 2.000 não, né? Mais
né, ali na frente do Mar Vermelho, e coincidentemente, naquele momento, estava soprando aquele vento, e aquele vento abriu o mar, e o povo passou, e coincidentemente, quando o faraó entrou com o seu exército, o vento parou de soprar e engoliu, coincidentemente, né? Ah, então foi sorte. Nossa, Moisés teve uma sorte danada, porque ele chegou na frente do mar e tinha ali o exército de Faraó atrás, e que sorte, naquele momento soprou aquele vento, não é? E o povo passou pelo mar, a pé seco, né? Terra seca, né? Então não existe essa coisa de acaso. O que existe é a mão de Deus por trás de todas as coisas, governando, dando, executando a sua vontade para que todas as coisas cooperem para a execução dos propósitos que ele determinou para a humanidade, que ele determinou para que o universo encontrasse os seus propósitos. Tudo bem, gente? Faz um positivo para mim, se está tudo bem aí? Ótimo. Então, vocês estão percebendo como de vez em quando a gente cai em erros bem graves? O deísmo dizendo que Deus não conhece o nosso futuro, Deus não sabe o que nós vamos fazer, que ele se retirou e que é o homem que escreve a sua história. O panteísmo que diz que Deus não governa, ou então que se ele governa, ele simplesmente só colabora no sentido assim de que ele permite algumas coisas que aconteçam, mas que ele não podia fazer nada porque ele está muito envolvido. O fatalismo, que é essa questão de que estava escrito e o homem não é impotente, ele não tem poder para mudar aquilo que está escrito, aquilo que está determinado para ele, e o acaso, que é essa coisa de viver ao esmo aconteceu e a gente não tinha nenhum tipo de poder para deter ou poder mudar aquilo que estava acontecendo. Então, Deus, que é um Deus bondoso, um Pai amoroso, que nos criou, ele não nos abandonou. E ele ama e ele está envolvido o tempo todo conosco. E quando eu falo criação, quando a gente lê aí que está envolvido com a sua criação, é com toda a sua criação. Salmo 104, se nós tivéssemos tempos mais, um tempo hábil, mais prolongado para a gente ler e a gente falar a respeito de cada versículo ali do Salmo 104, nós iríamos ver como Deus se alegra com a criação dele, como Deus, ele se relaciona com a sua criação ao ponto de se alegrar com ela. Então, nós não podemos dizer que Deus se relaciona só com o homem, ele se relaciona com toda a sua criação. E a providência de Deus está voltada para toda a criação, para tudo aquilo que ele fez, para tudo aquilo que tem fôlego, para tudo aquilo que tem vida. E os salmos vão dizer, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque nós entendemos que a adoração é o que vai desembocar, aonde a doutrina da providência vai desembocar. Mas a gente precisa entender 3 verdades antes de ir para a questão da adoração. Primeiro, né, essa verdade que está incutida na providência divina, na doutrina, é que ele preserva a sua criação com todas as propriedades que ele criou. Do jeito que ele criou, com as propriedades que ele criou, ele vai preservar, ele vai dar a ela continuidade até a consumação de todas as coisas. Ele governa a sua criação, dirigindo a agir como age. Então, tudo que acontece, por trás de tudo que acontece com a criação, tem a mão de Deus dirigindo esse agir, essa forma de acontecer. E ele vai cooperar com a sua criação para o cumprimento dos propósitos eternos, do cumprimento dos seus propósitos eternos. Então, essas três verdades, preservação, governo e cooperação,
são subitens da doutrina da providência divina, que nós vamos estudar também no decorrer das nossas aulas. Eu estou apresentando para vocês esses 3 subitens dessa doutrina, mas nós não vamos nos aprofundar muito nelas hoje, porque elas são bem complexas e nós vamos nos aprofundar nelas no decorrer de cada aula que a gente for tendo no nosso curso. E a pergunta que nós fizemos lá, logo no começo da nossa aula, na aula número 2, é se realmente é importante que se entenda e se creia na providência de Deus. E a nossa resposta, né, para começar a responder essa resposta, é sim, ela é importante sim. E a começar por 3 aplicações bem importantes nas nossas vidas. Aplicações para o nosso dia a dia. Então aí a gente já vai começar a entender que a doutrina da providência, ela tem importância na nossa vida diária, no nosso cotidiano. O primeiro princípio é entender que a providência divina, ela gera em nós um profundo senso de confiança e de gratidão a Deus por todas as coisas que nos acontecem. E o exemplo que eu trouxe para nós, e deixei lá, está aí no seu material também, é o exemplo de José, não é? Do Egito. Quando José, depois de passar por toda aquela odisseia da vida dele ter os sonhos, dele contar os sonhos para sua família, dele levantar aquela inveja toda dos seus irmãos, do pai ter feito a túnica colorida, o que aumentou mais ainda a inveja dos irmãos dele, que ele foi vendido pelos irmãos, que ele foi para o Egito como escravo, e depois ele estava lá na casa de Potifar, estava bem, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e ele fugiu da esposa, mas no final acabou indo preso de novo, injustamente, e depois ele se torna rei não, governador do Egito, e tem lá no finalzinho da história dele, quando ele se reencontra com os irmãos dele estão muito preocupados, porque eles acham que José, de alguma forma, vai se vingar do que eles fizeram para ele. E ele diz, não, fiquem sossegados. Eu vou me colocar no lugar de Deus, Gênesis 50, 19. Sou eu que vou me colocar no lugar de Deus? Não. Deus transformou o mal em bem. Então, Josué entendeu que tudo o que aconteceu naquele período da história dele, até aquele momento, era Deus o conduzindo para que o povo dele fosse preservado para o cumprimento dos propósitos de Deus. Segundo ponto que é bem importante é incutir a providência divina na nossa mente, ela gera em nós a humildade que nós precisamos ter, aquela humildade de servo adorador. E o exemplo que eu trouxe é o de Nabucodonosor, em Daniel 4, que lá no versículo 37 ele vai dizer assim: bom, Deus é superior, Deus é supremo, Deus está acima de todas as coisas, porque nós não somos nada e é Deus que nos humilha. Então, quando nós entendemos a doutrina da providência divina, nós nos colocamos nessa posição de humildade, de servos, né, de filhos, de criaturas, de um Deus tão soberano e tão maravilhoso como nosso Deus é. E a terceira aplicação é que acolher no coração a verdade da providência divina provê um incentivo poderoso para que a gente venha a adorar o nosso Criador. Olha só o exemplo de Jó, não é? Jó, nu vim a esse mundo e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Então, Jó adorou a Deus, entendendo que naquele momento Deus estava sendo soberano sobre a sua vida e que ele tinha propósito naquilo tudo que estava. Ele não entendia, ele vai entender lá na frente, lá no final. Mas logo no início da sua aprovação, ele fala: bendito seja o Senhor, adorou o Senhor Deus, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor.
Certo, que meninas, meninos? Porque, né, o Luiz está aí hoje com a gente. Bom, Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso e amoroso. Ele é capaz de fazer todo o necessário para preservar a nossa existência. Tudo está sob o governo das suas amorosas mãos para cooperar na direção do cumprimento de seus propósitos, e nada, absolutamente nada, nem sorte, nem acaso, nem qualquer outra coisa pode substituir tal verdade nas nossas vidas. E a pergunta que fica aí para próximas aulas, né? E a nossa vontade? E a nossa liberdade? Como ficam? Então, no decorrer das nossas aulas, a gente vai também responder essa pergunta: aonde fica a liberdade humana dentro da providência divina? Como fica a nossa vontade diante da vontade de Deus? Aonde que as nossas escolhas se encaixam dentro da vontade soberana de Deus?